Continuando aí, nós temos a teoria holística, tá? A teoria holística, ela tem seu foco no homem, que é visto como um todo, dinâmico, em constante interação com o ambiente dinâmico. A enfermagem se caracteriza por o seu objetivo humanístico. Então, veja, pessoal, o que é holístico? É quando a gente vê o paciente como um todo. O profissional, muito antes, tá? O profissional, ele via a queixa do paciente e ele cuidava da queixa do paciente. Não queria saber do resto, não interessava para ele o resto, apenas a queixa do paciente. Então, se, por exemplo, o paciente viesse para nós com uma queixa de diarreia, nós iríamos tratar a diarreia e esse paciente iria para a sua casa, certo? Só que hoje, devido à teoria holística, devido a nós sermos profissionais holísticos, nós não podemos tratar só a queixa do paciente. Logicamente que nós tratamos a queixa, mas a gente vai mais além. A gente não vê só o biológico, a gente vê o mental, a gente vê o social, a gente vê a família desse paciente, a gente vê a comunidade, tá? Então, por exemplo, uma gestante, né? Hoje a gente não só trabalha a questão do crescimento do bebê e as queixas dessa gestante. A gente tem que trabalhar o psicológico dessa gestante. O que é que ela pensa? Quais os medos que ela apresenta? Tá? Se a gente observa que essa gestante está meio triste, já está com características, com sintomas depressivos, a gente tem que encaminhar essa gestante para um psicólogo, tá? Se a gente sabe que, se a gente está lá fazendo pré-natal de uma gestante adolescente, certo? E daí, essa adolescente, ela relata que ela está passando muitos conflitos dentro de casa, devido aos pais não aceitarem a gravidez. Então, a gente pode trabalhar aí, muitas vezes através do agente de saúde, chamando os pais para fazer parte do pré-natal, tá? E daí ir orientando esses pais a acolher essa adolescente que está gestante, tá? Então, a gente está trabalhando aí o quê? O social, as relações, tá? Então, essa forma holística que nós temos que trabalhar hoje, que nós trabalhamos hoje, ela nos traz um processo bem mais humanizado, onde a gente está tratando gente como gente deve ser tratado, né? De forma humana, onde a gente observa, onde a gente orienta, onde a gente realmente abraça, né? Como a gente aprendeu lá quando a gente viu humanização, né? É a gente tratar o paciente como nós gostaríamos de ser tratados, ok? Então, a teoria holística, ela também vê essa questão humana do nosso paciente, como ele deve ser bem tratado, tá? Então, é um instrumento básico do enfermeiro, é a comunicação. Então, nós temos que nos comunicar, tá? Lembrando para vocês que educação em saúde é a nossa maior atividade, porque a gente trabalha com prevenção, certo? Com orientação. Então, a gente tem que estar se comunicando, a gente tem que estar orientando o nosso paciente, a gente tem que estar educando a nossa comunidade, tá? A metodologia da teoria holística, como é que ela trabalha? Com intervenção de apoio para restabelecer o estado de equilíbrio e promover a adaptação do paciente, tá? Então, é onde a gente entra lá na casa da gestante e adolescente, né, trazendo os pais para fazer parte da consulta, né, mostrando os pais da importância deles nesse processo, tá? É onde a gente entra lá na casa do idoso ou da criança que está com resfriado, com problemas respiratórios, e orienta essa família a questão de animais dentro de casa, a questão de sujeira dentro de casa, que pode piorar o estado do paciente, tá? Então, a gente está sempre dando aquele apoio para restabelecer a saúde das pessoas que convivem naquela casa, que convivem naquela comunidade, tá? Restabelecer a saúde daquela pessoa que está lá internada, certo?
e a gente está lá orientando o cuidador, está lá orientando a própria pessoa que está doente, certo? Então, a teoria holística, ela vai além da queixa do paciente, tá? Ela vai trabalhar a questão de como nós podemos melhorar a vida daquele paciente, certo? E da sua família também, porque ele vê o todo. Agora nós vamos para a teoria das necessidades humanas básicas, que é a teoria de Wanda Horta, tá? Que é ela que vocês irão adentrar aí no 4º semestre, na disciplina de bases. Então, a teoria das necessidades humanas básicas, elas trabalham com princípios básicos. Todos nós precisamos desenvolver, todos nós temos as nossas necessidades humanas básicas, que é alimentação, moradia, vestuário, hidratação, lazer, tá? Então, tudo isso vai mexer com o nosso biológico, com o nosso psicológico, com o nosso social, com o nosso espiritual. Então, nós somos seres relacionáveis, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, tá? É por isso que nós vivemos em grupo, por isso que nós vivemos nos comunicando, tá? Por isso que essa fase de pandemia foi tão difícil para muitos de nós, porque nós tivemos que nos isolar, né? Conviver só com as pessoas da nossa casa, tá? Mas nós precisamos do restante, porque nós somos seres sociáveis, certo? Então, por isso que isso mexia muito com o nosso psicológico, porque a gente estava isolado dentro de uma casa, tá? Quem morava sozinho estava isolado sozinho, certo? E a nossa necessidade com relação à comunicação, tá? Por isso que gerou aí um problema tão psicológico, certo? Além, né, do próprio biológico, que aí tem a questão respiratória, né? Que aí nem se fala o quanto mexeu o psicológico de quem realmente pegou, né, aí a Covid. Então, as teorias de Wanda Horta, as teorias das necessidades humanas básicas, elas vão trabalhar em cima das nossas necessidades, certo? Todas aquelas necessidades básicas que todos nós temos que fazer uso, tá? De tê-las. A questão da saúde, a questão da educação, tudo isso são necessidades humanas básicas, certo? Então, Wanda Horta, né, desenvolveu a teoria a partir da teoria de motivação humana de Maslow, que se fundamenta nas necessidades humanas básicas. Apesar disso, ela prefere usar na enfermagem, a denominação de Mohana, que classifica as necessidades humanas básicas em 3 níveis, que é o psicobiológico, o psicossocial e o psicoespiritual. Tá? Até onde o nosso psicológico mexe com o nosso biológico, mexe com o nosso social, mexe com o nosso espiritual. Por isso que a gente tem que estar bem mentalmente para que o restante a gente possa trabalhar, tá? Então, a enfermagem, dentro da teoria de Wanda Horta, é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades humanas básicas, de tornar independente desta assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado e em colaboração com os profissionais, tá? Wanda Horta, ela prioriza a equipe multiprofissional. Então, nós somos uma equipe, o nosso paciente ele precisa dessa equipe, e daí nós temos que aprender a trabalhar em equipe, certo? E também ela trabalha a questão do autocuidado. O paciente, ele também é responsável pelo seu processo de saúde-doença. Não só somos nós que somos responsáveis pela saúde do paciente, não. Pelo tratamento da doença, não. Se o paciente não colaborar, se o paciente não tiver um autocuidado, ele não vai melhorar. Mesmo que a gente oriente 300 vezes, ele não vai melhorar, tá? Mesmo que a gente oriente lá o paciente que é hipertenso, que tem condições de ter uma alimentação saudável, se ele não se cuidar, se ele não mudar os seus hábitos, nós não podemos fazer mais por esse paciente, certo? Então, a questão do paciente, ele também ser responsável pela sua
doença, ou, desculpe, pela sua saúde, tá? A saúde e doença ocorre porque o ser humano está sujeito a estados de equilíbrio e de desequilíbrio, né? Isso aí somos todos nós. Todos nós temos momentos aí onde nós somos conscientes da nossa saúde, onde a gente busca essa saúde através de uma qualidade de vida, e muitas vezes nós sabemos que não estamos cuidando da nossa saúde. Quando a gente tem uma má alimentação, quando a gente não pratica atividade física, quando nós somos fumantes, tá? Quando a gente não busca um serviço de saúde porque a gente tem medo de determinados diagnósticos, certo? Então, a metodologia, como é que a teoria de Wanda Horta ela trabalha? Através do processo de enfermagem. Então, por isso que dentro da consulta de enfermagem, nós trabalhamos com a teoria de Wanda Horta, que é a SAI, que é o processo de enfermagem, certo? E por isso que vocês vão trabalhar isso muito bem lá no quarto semestre. Então, ele trabalha com histórico de enfermagem, com diagnóstico de enfermagem, com planejamento, com processo de cura do paciente, com os estudos da enfermagem, com o planejamento de enfermagem, certo? Então, ele trabalha o processo de enfermagem em toda a sua SAI, tá? O foco do trabalho dentro da teoria humana básica, é levar o ser humano ao estado de equilíbrio, saúde, pelo atendimento de suas necessidades básicas, que são problemas de enfermagem. Então, através da orientação. Por isso que a gente trabalha a questão da educação em saúde. Por isso que a gente trabalha o primeiro nível de atenção em saúde, que é a promoção e a prevenção. E o sujeito responsável por essa teoria é o enfermeiro. Tá? E daí nós temos a teoria do autocuidado, que é a teoria de Oren. A teoria de Oren, ela aborda a saúde numa visão holística, onde o enfermeiro deve ser capaz de levar o paciente ou indivíduo ao autocuidado através da relação de ajuda, supervisão e orientação. Tá? Então, essa teoria, ela também trabalha a questão do paciente ser responsável pela sua saúde. Tá? É a questão da gente orientar e o paciente se autocuidar. Tá? O foco é o homem com suas necessidades para o autocuidado. Então, a gente está sempre orientando o paciente a se cuidar, isso individualmente ou em grupo, ou através de uma palestra, né? Por exemplo, a dengue está voltando aí, então a gente vai na comunidade e dá uma palestra sobre como prevenir a dengue. Isso é um autocuidado. Nós estamos na teoria de Oren, tá? O método, a metodologia, né, é o processo de enfermagem, onde Oren traz 3 teorias articuladas à teoria geral, que é o autocuidado, né? São as teorias dos déficits de autocuidado, a teoria do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem, tá? Então, ele quer dizer que nós vamos ver a deficiência dessa comunidade, nós vamos ver a deficiência dessa pessoa com relação ao autocuidado, vamos orientar esse autocuidado, tá? Através aí do suporte educacional, através da educação continuada. Então, por exemplo, nós temos um paciente que é diabético, né? Nós sabemos que o paciente diabético, quando tem um ferimento, ele é um ferimento que, se não cuidar, uma pequena ferida, ela pode virar uma grande lesão, né? Um grande ferimento, tá certo? E daí nós vamos orientar esse paciente a questão de se autocuidar, tá? Para que isso não gere um problema maior. Então, vamos colocar esse paciente como responsável por ele mesmo. A enfermagem é um serviço, uma arte e uma tecnologia, porque nós temos que trabalhar nessa orientação, e o sujeito é a relação enfermeiro-doente, enfermeiro-paciente, né? Nós iremos orientar para que o paciente tenha um autocuidado.
E para que a gente encerre, nós temos aí as dificuldades de se trabalhar com as teorias. Primeiro, alguns profissionais, eles ainda têm um conceito fragmentado do paciente, infelizmente. E daí, muitas vezes, esse mesmo profissional, ele não vê o paciente de forma holística, ele só ainda trata a queixa, ele não vê o psicológico desse paciente, ele não vê o social desse paciente. Tá? Outra dificuldade que nós temos com relação às teorias limites socioculturais, estruturais e ideológicos, que estão dentro aí desses limites. A questão interna profissional, a luta pela autodeterminação, a história da enfermagem, a falta de estrutura, estímulo e motivação da instituição de saúde e a carência de um espelho profissional, tá? É por isso, pessoal, que vocês são muito bem trabalhados na UniVS com relação às teorias de enfermagem, com relação à SAI, para que vocês saiam da faculdade sabendo e desenvolvendo a SAI, para que vocês não tenham isso aí, não precisem de reconhecimento da instituição para fazer a consulta de enfermagem, para fazer a SAI. Vocês irão fazer, porque isso é uma atividade nossa, tá? E também a falta de literatura científica, certo? Isso é uma dificuldade que já está um pouco mais sanada, porque nós temos livros bons, atuais, que falam sobre a SAI, tá certo? E vocês vão trabalhar que muito bem aí no quarto semestre, que é o livro de Wanda Horta e o livro de Nanda, tá certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida?